Evangelho comentado de hoje, como havíamos prometido em programa anterior, nós vamos dar sequência ao capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Quando, Daniel, nós ouvimos falar do Cristo Consolador, já nos lembramos ou nos reportamos aquilo que ele possa vir a nós para nos curar de algo. É isso que nós pensamos, ou a maioria de nós assim o faz. Mas por que Jesus, nos seus ensinamentos do Evangelho, ele promete o alívio e não a cura dos males? Essa situação, ela, em princípio, parece intrigante para nós, né? Porque ao tempo do Cristo, deu a impressão de que ele veio para curar os corpos, e ele fez referências a essa questão, particularmente no instante em que ele, na companhia do seu amigo Pedro, ele, de alguma forma, né, faz a sua própria catarse, dizendo que ele fora mal entendido pelos companheiros de ideal e também por aquelas pessoas que o buscavam. Mas Jesus, efetivamente, não veio curar as enfermidades corporais, mas veio alentar as criaturas e orientá-las para uma terapêutica definitiva, né? Os ensinos do Cristo são altamente terapêuticos para o espírito. Então é neste campo que Jesus atua, na matriz espiritual do ser, de onde promanam todas as enfermidades que aparecem na fisiologia, né? O que está doente não é o corpo. A enfermidade está na alma, está no espírito. É esta matriz que precisa ser transformada. Então, quando Jesus apresenta o seu evangelho, ele apresenta definitivamente uma terapêutica que, num primeiro momento, dá-nos o alento, porque em aparecendo a enfermidade, nós compreendemos até o valor e o efeito da enfermidade em nós, né? Então, como almas enfermas, nós temos a capacidade de transformar a matriz enfermiça, doente, em saúde plena, né? Então, o ensino de Jesus, ele é altamente alentador, porque uma vez que nós inoculamos essa vacina moral em nós, é natural que nós tenhamos a expectativa de nunca mais adoecer naquele campo, né? Nós saneamos, nós curamos a matriz da enfermidade e, tanto quanto possível, a exemplo do que ele dizia para os que foram curados, não repita o erro para que não tornes a enfermar, né? Então, Jesus, ele consola pelos seus ensinos na presença da própria doença, que nós a elegemos como instrumento exatamente de terapia, né? de não repetição dos equívocos. Então, todo o seu ensino, primeiro, ele estabelece uma cura definitiva, mas, estando enferma a criatura, dá-nos o alento, a esperança de que, vencida esta fase, nós não venhamos a enfermar novamente pela repetição do efeito. Voltaremos a pecar, como o texto que está nos Evangelhos, né? Nós estamos tratando do Evangelho 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Cristo Consolador. Daniel, eu estava fazendo uma colocação que nos é fantástica de como que nós podemos aliviar o nosso sofrimento. Agora, uma coisa, como podemos conseguir a libertação desse sofrimento, Daniel? Esse é um processo, né? Quando nós tratamos das questões de ordem espiritual, de ordem moral, nós não imaginamos que de um instante para o outro nós vamos alcançar a angelitude. Primeiro que o planeta Terra não é local de anjos, né? Tampouco de demônios. É local de espíritos em processo de transformação moral, né? Nós estamos a caminho evolutivo, né? A morada que nos recebe presentemente, que é um planeta de provas e de expiações,
é morada comum de espíritos num certo grau evolutivo, né? Então, veja, esse processo de transformação, ele acontece ao longo de sucessivas existências e de uma cronologia que a gente não consegue precisar no tempo, mas que o espírito precisa cumprir, né? Quantos milênios nós vamos demorar para atingir um certo grau evolutivo? Ninguém o sabe, né? Mas nós sabemos que estamos sempre evoluindo. Esta existência que nós estamos presentemente vivendo, essa existência corporal, ela fatalmente nos colocará num patamar moral, evolutivo, diferente daquele que quando nós entramos nela. Nós sempre evoluímos. A métrica que nós vamos usar, às vezes ela não é perceptível para nós, mas a gente sempre sai de uma encarnação melhor. É fatal isso para nós. Podemos não evoluir em certos campos, mas evoluímos em outros campos, né, da experiência espiritual. Então, veja, o processo de libertação é o processo que nós poderíamos associar ao processo de salvação, podemos dar a denominação que quisermos, mas o processo ele está acontecendo ininterruptamente, né? Ininterruptamente. Então, evoluímos sempre. Nós nunca estacionamos. E mais, nós nunca retrogradamos, ou seja, evoluímos, descemos os degraus das conquistas morais já feitas. Então, já podemos dizer aí, né, Daniel, para a satisfação de todos nós, de que já é um consolo. Por isso, o Consolador prometido. Por isso, Consolador. O Cristo seja o Consolador. O Consolador. Isso é maravilhoso. Mas você dizia que vai milênios, talvez, para a gente conseguir entender alguma coisa na questão da elevação moral. A bem da verdade, já fazem mais de 2 milênios, 2000 anos que o Cristo esteve conosco, onde deixou exatamente ensinos fantásticos para a nossa transformação, e ainda não o entendemos, né, Daniel? Mas veja, Valdecir, ainda que nós estejamos a caminho, nos demoremos para perceber estágios espirituais mais evoluídos, mas é verdade também que nós já nos percebemos como espíritos diferentes, né? Com certo grau evolutivo. Nós já estamos na fase da expiação. Significa dizer que nós já estamos naquele processo onde o rebote da lei divina nos chama à responsabilidade. E nós já temos capacidade refinada de perceber que certas práticas já não nos são aconselháveis. Paulo de Tarso, quando diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, já estava desperto, e nós também já temos esse senso desperto, que não podemos e não devemos, sob pena de reação da lei, entende? Termos que reparar. A gente já sabe, inclusive através da ação dos nossos irmãos, entende? Que certas posições, certas atitudes são nocivas a nós mesmos, né? Se outrora matamos, espoliamos, predamos, né? Hoje, quem sabe, não façamos mais isso com tanta facilidade como fizemos outrora, irresponsavelmente. Por quê? Já maturou em nós um senso de responsabilidade e a gente já consegue aferir na nossa intimidade aquilo que é bom e aquilo que não nos é conveniente. Quer dizer, repetindo, já é um consolo para todos nós. Sem dúvida nenhuma. Daniel? Os ensinos do Cristo são nesse sempre tempo, são, né? Bom, nós estamos tratando do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Aí o Cristo, no seu Evangelho, ele diz que nos enviaria um Consolador que permaneceria conosco eternamente. E no próximo programa, nós vamos tratar exatamente deste Consolador que Cristo houvera nos prometido. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já.
Olá, amigos. Nosso fraternal abraço, como sempre. Alegria de estarmos juntos. Rogativas a Deus por todos nós. Nesse nosso quadro chamado Consolador, nada mais consolador do que buscarmos a figura meiga e amiga do Cristo, nosso Senhor, nosso modelo e guia, nosso exemplo. Chamamos a atenção do companheiro, da companheira, assim como chamamos a atenção de nós mesmos, que muitas vezes nós estamos mais vinculados, né, ao fato da desencarnação de Jesus, ou seja, a cruz, a crucificação. E Jesus trouxe tantas passagens, encontros, jantares, lugares, preces, ensinamentos, conversas no particular com seus apóstolos, o seu carinho fraternal para com todos os seus que a rodeavam em si, que estavam junto, nas pregações. São tantas passagens que enriquecem e que nós buscamos pensar nessa nossa vinculação, né? Nós espíritas vamos aprendendo, claro, tem a sua importância, quando Jesus exemplifica através do holocausto que se deixou conduzir pela crucificação, exemplificando a grande vitória do Espírito, exemplificando para nós o sacrifício que muitas vezes e as dores, as aflições que passamos na vida. E nada mais consolador do que vemos o seu exemplo, né? De que na vida tudo passa, no sentido de que nós vamos construindo em direção ao futuro. Por mais que estejamos em momentos difíceis, por mais que a vida, esses momentos que agora estamos passando, seja de muita dor para algumas pessoas, ou se alcança você aí no seu lar, num momento tão difícil, numa perda de um filho, entre aspas, né? Uma ausência dele, digamos assim, porque não está contigo ainda a caminho na terra. E essa dor realmente, por mais que se compreenda, ela bate bastante fundo. Mas é consolador sabermos do exemplo do Mestre, de tudo aquilo que ele veio trazer para nós, que não há separação eterna, que os amores se perpetuam, que a lei maior é a lei de amor. Então, às vezes, a gente fica se perguntando por que nós fixamos, muitas vezes, a ideia, né, da parte da crucificação. Haja visto que a humanidade cristã, ela busca um retorno muito amoroso, muito fraterno, muito solidário, mais propriamente dito quando está próximo dessa data comemorativa que abala o coração das pessoas, que é o Natal, né? O Natal, o nascimento do Cristo, depois a Páscoa, essas comemorações que nós espíritas respeitamos, sabemos da história, há datas simbólicas, mas o fato em si não é esta questão, é porque essa fixação, porque nós não nos propomos a refletir e a buscar pontos de ensinamentos do Cristo, né? Passagens belíssimas, as parábolas em si, como diz o mentor espiritual Emmanuel, o mentor espiritual do saudoso Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, que diz que as parábolas são uma grande árvore com grande frutificação, que um dia essa semente do Evangelho, essas sementes desses ensinamentos, haverá de eclodir e frutificar para toda a humanidade. Então, nós queremos estar mais próximos desses ensinamentos, buscar mais a nossa fixação, a nossa reflexão em cima desses estudos. E hoje gostaríamos de conversar, vamos começar em parte neste módulo, provavelmente avançaremos no outro módulo, falando sobre algumas passagens de Jesus que nos convida a olharmos para nós. Se nós formos ver, por exemplo, há muitas moradas na casa do Pai.
A doutrina espírita, ela é abrangente nesses ensinamentos. Vocês, nossos caríssimos amigos, já devem ter ouvido até comentário do Evangelho Comentado, um dos módulos desse programa, que vai trabalhando, comentando o Evangelho para que a gente possa entender. Mas nessa sua primeira parte, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar das moradas íntimas, né? Da nossa casa íntima, do nosso pensamento, da situação que nos encontramos. Outra citação que nós podemos juntar a essa reflexão é que não existe o céu e o inferno. Algumas doutrinas já entendem e falam sobre isso. Tudo é um estado de consciência. Nós estamos falando desta morada íntima, destes ensinamentos. Portanto, nesse quadro consolador, se nós chegamos aí ao seu lar ou à sua casa íntima, através dos seus pensamentos, através do momento em que você nos escuta, a fim de se abastecer de algo consolador, pensemos nesse ensinamento de Jesus. Tudo é um estado de consciência e toda essa proposta, mesmo diante da mais profunda dor, a criatura humana, é para que ela aprenda, é o burilamento do seu espírito, é o exercício, né, moral que precisamos fazer em direção do futuro maior. Muitas vezes esse aprendizado é marcante. E alguns poderiam perguntar assim, nossa, mas que estranho, como que a dor pode ser algo marcante? Você já se pegou pensando sobre algumas situações quando você conversa com seus amigos, né, numa rodinha agradável de amigos? Às vezes a gente, para falar de algumas coisas que foram importantes para nós, poucas vezes nós falamos de momentos felizes. Às vezes, como experiência, se estamos trocando experiência, normalmente nós buscamos algo que superamos. Algo triste no sentido de que foi doído passar por tudo aquilo, mas é algo valoroso, em que nós ali fazemos questão de trocar isso como ideia, porque houve uma superação de nossa parte, do nosso sentimento, da nossa postura, da nossa conduta. De alguma maneira nós evidenciamos como foi que nós vencemos esses obstáculos. Então, para ver que realmente são lições. Quando você olha para trás na sua vida e você dá algumas referências desses exemplos, né? Passei por isso, foi difícil, superei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Normalmente nós buscamos isso. Então, aí já está uma grande prova de que a dor, do que essas dificuldades que se apresentam na vida, nada mais é do que grandes lições para que a gente aprenda. E nada mais consolador do que nossa irmã Meimei, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, nos diz assim, mesmo que os teus pés estejam sangrando, confia e segue, né? Outra citação é quando Chico se encontrava aflito por questões pessoais e pergunta ao Espírito amigo Emmanuel, pergunta a Maria Santíssima, Mãe do Cristo, o que ela tem a dizer para mim, né? Se é possível alguma resposta. Depois de algum tempo, Emmanuel volta a conversar com ele, e ele pergunta, então, o que a nossa Mãe Santíssima mandou me dizer? Que tudo passa, né? Tudo passa. E dentro dessas lições é que nós vamos construindo a nossa vida. Não nos esqueçamos, então, de valorizar os ensinamentos do Cristo. A nossa gratidão aos amigos por estarem conosco, continue vendo os nossos quadros. São momentos importantes em que deixamos das coisas da matéria para falar da importância da nossa vida e da nossa vida futura. Muita paz. Prezado telespectador, no programa anterior deste quadro, no entorno da mediunidade, comentei sobre o animismo, citando os diferentes aspectos do tema, e a ênfase sobre as manifestações mediúnicas.
Hoje eu quero comentar sobre o animismo como expressão metapsíquica da alma humana que vai além dos sentidos naturais, assim como a necessidade de se educar a mediunidade para resolver casos de animismo recorrente. Todos nós que estamos encarnados somos mais do que um corpo, com cérebro e mente, que funcionam por reações bioquímicas e elétricas, tanto para o metabolismo do corpo em seu instinto de sobrevivência, quanto para as manifestações intelecto-emocionais que implicam em cognição e emoção. Somos espíritos sobreviventes, imortais, com tantas outras experiências carnais, que aqui retornamos com um novo corpo, que eclipsa a memória passada para uma nova jornada. Nós esquecemos o passado, para poder seguir nessa jornada. Somos mais do que um corpo com cérebro e mente. Estamos integrados no ambiente do mundo espiritual que está além da matéria tangível. Em repouso do corpo, nós emancipamos, ou seja, nossas almas se libertam para atuar em outra dimensão. Para a maioria, na condição de vigília, ou seja, em estado de consciência, a expressão espiritual se limita aos sentidos que o corpo possui, no máximo 5, porque alguns até têm limitações nos sentidos. Para a grande maioria. De fato, e pelo fato de todos nós sermos médiuns em grau e característica variada, alguns temos mesmo a capacidade em estado de vigília ou de consciência de perceber e interrelacionar com o mundo dos espíritos. Sabe-se que Divaldo, lá na sua infância, na juventude, com o jovem, tinha dificuldade de falar, de atender, porque não sabia se estava falando com quem está encarnado ou desencarnado devido à sua mediunidade especializada. Chico também fazia essas interações e tantos outros. Nem todos são assim, são raridades. Alguns, pela vida muito focada na matéria, não distinguem e nem percebem o potencial da intuição que recebem a todo instante. Relembrando, quando o nosso corpo entra em repouso pelo sono, seja natural ou provocado, ou pelo silêncio da mente em meditação, nossa percepção espiritual se alastra e daí a interação com as esferas do mundo além da matéria, com as esferas que nós chamamos do plano espiritual. A alma emancipada, ela pode interagir com o plano espiritual em diferentes níveis. Essas interações se dão pela lei de sintonia, ou seja, a alma estará com aquilo que tem afinidade. Dependendo do comportamento, dos pensamentos que você mantém sempre no teu dia a dia, é nesse ambiente espiritual similar que você vai se encontrar ou que você vai procurar. Então, pense sobre isso. Outras vezes, a alma fica rondando no seu próprio campo de consciência terrena, pois preocupações elevadas mantêm junto à vida material. Ela não se emancipa, ela fica ali rondando, atuando na mente. Se a mediunidade que traz do berço é de alto grau, ou seja, intensa, ou seja, o médium tem capacidade de exteriorização significativa, exteriorizar significa afastar-se a alma, afastar-se do próprio corpo, ou desdobramento, ou alma emancipada. Quem tem essa mediunidade intensiva tem essa capacidade mais significativa. Então, ela pode vir a ter manifestações da sua própria alma, que se confunde com as entidades, são manifestações anímicas. Como assim? Ora, nós, no atual estado de vida, já tivemos muitas outras encarnações e com muitos problemas. Ou será que não tivemos? Acho que tivemos. Vou fazer um ensaio com hipóteses. Imagine que deixamos uma determinada vida com desafetos, com enormes sofrimentos causados por algozes, ou fomos nós os algozes. Desencarnamos nessa vida e vamos para a erraticidade. A erraticidade é uma definição espírita do intervalo que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. E passamos nessa erraticidade em perturbação e sofrimento até que uma determinada oportunidade nos é dada para o nosso crescimento espiritual através de uma nova reencarnação. Nossos mentores atuam e planejam conosco o novo renascer, as novas condições, a nova família, os entes do nosso novo relacionamento. Nossa memória, nesse caso, deve ser temporariamente eclipsada para a nova existência, porque não atrapalhe
a vida que virá. É óbvio que no mundo de expiação e provas estaremos envolvidos com esses compromissos de expiação e provas, raramente com missão numa nova vida. Mesmo ansiosos pelo novo que chegará, alguns manteremos alguma vinculação com o passado. São sentimentos que ficam latentes, remorsos, mágoas, injustiças e tantas pendências que não soubemos compreender, perdoar e nem mesmo esquecer nessa vida. Porém, animados por um novo renascer, nós damos uma esquecidinha desses momentos do passado, que estamos chegando num novo caminho. Isso seria sempre o ideal para todos. Quando nós estudamos os processos de obsessão, vemos que a maioria das causas da obsessão está vinculada ao passado. Assim, o médium com histórico dessa natureza, cheio de problemas, pode, não resolvidos, pode, em uma reunião mediúnica, diante da presença vibratória de algum desafeto do passado que se aproxima, que atua junto dele como se fosse um gatilho, ter a sua memória passada acionada com fatos mal resolvidos. Então, essa presença vibratória da entidade que se aproxima, aquilo é como se fosse um gatilho que dispara algum ponto do passado, memória do passado, e esse indivíduo vai a esse passado. Então, sob a influência do desafeto, o médium alcança o passado e passa a se comunicar como se nesse passado ainda vivesse e expressa a personalidade da vida anterior em questão. Para os circunstantes, ele está ali como intermediário de um espírito, porque não é o presente dele, é um passado. Neste caso, então, o dialogador, que também é conhecido como doutrinador, ele deve procurar entender o quadro. Às vezes ele não identifica uma comunicação anímica, ele não sabe, mas ele deve entender o quadro, ele deve procurar esclarecer, ele deve procurar doutrinar, resolver, fazer com que o indivíduo consiga reconsiderar, ressignificar os fatos, compreender, perdoar, enfim, para que ele fique bem. A ideia é orientar essa personalidade do passado, a alma do médium em manifestação anímica, para que ela compreenda, para ela fique bem, se harmonize e fique em paz. Porque essas manifestações da sua própria alma estão atrapalhando o presente. Nesta condição, resolvida essa questão, que às vezes não se dá numa manifestação, às vezes o médium manifesta-se de forma anímica por várias vezes. E se tiver vidente, bem entrosado, um grupo bem harmônico, ele vai perceber, Só que a gente sempre orienta, não diga, você está manifestando animicamente. Converse depois com o dirigente, alerta ele, Diga, olha, eu não tenho percebido presença de ninguém próximo. Ele está manifestando a si mesmo. E o dirigente vai trabalhar com amor em cima do indivíduo. Porque quando o médium ficar liberto, ou ficar resolvido esse passado, que ele atormenta ou impede de atuar no seu papel, ele passará a cumprir o papel definitivo de um médium na seara do Cristo, para atuar nessa mundo de transição, para o bem, para a renovação do planeta. E muito é importante essa atividade do médium, ajudando nesses processos de esclarecimento, de crescimento e de luz. Então nós vimos que o animismo ele não é um mal, ele é uma característica. Nós vimos no nosso programa anterior, que o médium sempre tem um componente de interferência nas manifestações. Às vezes na sua forma, às vezes no seu conhecimento ele interfere, às vezes ele coloca aspectos seus, às vezes ele atrapalha porque ele não concorda com o que o Espírito está dizendo e transfere de forma diferente. Então ele tem que ir aos poucos aprendendo a educar, disciplinar para separar o que é seu e o que é do próximo. Eu recomendo aos amigos telespectadores que mantenham-se ligados nesse programa todas as semanas, porque é sempre uma escolha televisiva de qualidade. Tchau! Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Vamos lembrar um pouquinho de Olavo Bilac? Num belo soneto nos diz Bilac: ora, direis ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto,
E conversamos a noite inteira enquanto a Via Láctea num palio aberto cintila. E ao vir o sol, saudoso em pranto, ainda procuro pelo céu deserto. Tresloucado amigo, direis, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Direi amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Uma bela lição de Olavo Bilac, nos mostrando que a observação do belo, da grandeza da obra, nos apresenta o Criador. Nos mostra aí o potencial do amor, a importância do amor. O amor detém potencialidades que ainda não descobrimos porque não aprendemos a amar. Por isso Jesus nos convida, enxugando a lei, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A base da lei, a finalidade de estarmos na terra, tudo resume-se em nos aproximarmos da fonte do amor que é Deus, amando. Amando o próximo, amando a nós mesmos e, por conseguinte, amando a Deus. E como caminhar na direção de amarmos a Deus? Bilac nos dá uma dica. Amarmos a obra. Amarmos o belo. Observarmos as belezas que estão à nossa volta é uma maneira de sintonizarmos e nos aproximarmos do Criador. Quantas vezes passamos por tantas belezas e não as percebemos? Porque não estamos buscando sintonia com o Criador. A beleza que se espraia à nossa volta neste mundo maravilhoso é obra de Deus. E a beleza maior, evidentemente, é o espírito, o ser humano. Então, para amarmos a nós mesmos e amarmos o próximo, temos que chegar começando por caminhos de observação e de amor à obra. Observarmos a obra. Quantas vezes passamos por um belo pôr de sol e não percebemos, por um alvorecer, por um lindo alvorecer, e nem sequer nos damos conta da beleza. Muitas vezes tenho parado nas estradas para fotografar o sol, o céu, o alvorecer, o entardecer, o amanhecer, e vejo que as pessoas passam ignorando, seja nas ruas, seja onde for, ignorando a beleza. É através da beleza e da obra que nós começamos a exercitar essa sintonia com o Criador, com Deus, e possamos com isso exercitar o amor. É a sintonia que precisamos fazer com o Criador. Então, observar a beleza à nossa volta, observar as flores, o sorriso de uma criança, observar a beleza da chuva, observar a beleza do céu, à noite ou de dia, as dádivas que o Criador nos oferece através da natureza, através das plantas mais diversas, e muitas vezes nós não paramos para perceber a diversidade de flores. Quando estamos na estação da primavera, quanta diversidade de flores encontramos por aí. Quando descemos alguma estrada à beira das serras, onde ainda existem florestas, quantas flores e quanta beleza nos apresenta essa natureza. É este o convite que Bilac está nos fazendo. Amar para ter ouvidos de ouvir estrelas. Ouvir estrelas é simbólico, ele está nos colocando, no sentido que é ouvir, é prestar atenção, é sintonizar com a beleza, com a riqueza que se apresenta à nossa volta. Observar estas questões é um exercício para irmos aprendendo a amar. E quando observamos a grandeza da criação, vamos perceber por trás dela a grandeza do Criador. Portanto, se Deus fez uma natureza tão bela, tão exuberante, se dedicou a ela, a oferecer toda essa potencialidade, imagina o que não está reservado para os seus filhos quando estes aprenderem a amar, exercitarem o amor. Então precisamos nos aproximar de Deus, nos aproximando também da beleza e observando a grandeza da sua obra. Observar a beleza também nos traz, além da aproximação com Deus e até pela aproximação com o mais alto, essa observação da beleza nos afasta um pouco dos nossos conflitos, das nossas perturbações, alivia as nossas dores, observar, desfocar dos nossos problemas, das nossas mazelas, auxilia a aliviar as nossas dores. Principalmente porque, ao observar a obra, estamos nos aproximando do Criador. Então, a importância de olharmos à nossa volta, dedicarmos tempo para apreciarmos o belo, em todos os sentidos. O belo produzido
com a contribuição do ser humano através das artes, das mais variadas artes, da música, da pintura e por aí afora, da estética e tantas belezas que o ser humano produz por encontrar esta sintonia com Deus. Quem produz arte, com certeza, está muito próximo de compreender e falar com Deus. Portanto, se Deus é generoso com a natureza, o que não será com os seus filhos quando estes aprenderem e caminharem na direção do amor. Nós somos obra divina. E se pudermos analisar pela razão, pelo entendimento, pela reflexão, nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a essência da sua obra. Porque além de tudo que ele ofereceu, a beleza, na beleza da sua obra, ele nos oferece também na beleza da razão, da reflexão, do raciocínio. Infelizmente, nós às vezes utilizamos a nossa razão, a nossa inteligência para nos voltarmos contra o Pai. O Pai é generoso e bom, é a fonte do amor. Mas às vezes utilizamos os instrumentos que Ele nos deu para nos voltarmos contra Ele. Precisamos nos aproximar dEle, nos aproximar da fonte do amor e caminharmos na direção de encontrarmos-nos conosco mesmo, através do amor. O amor é a linguagem do universo, é a linguagem da natureza. Tudo que observamos, encontramos beleza. E que é a obra de Deus, encontramos beleza. É Deus falando conosco, falando aos nossos corações, para que nós também, como suas criaturas, possamos nos aproximar dele e crescermos na direção dele. Tudo o que ele nos oferece é para isso, para que seus filhos cresçam na sua direção e aprendam a sintonizar com seu amor, aprendam a amar. A natureza ama o Criador, responde às suas expectativas, produzindo e embelezando. Nós que temos a razão, o discernimento, precisamos andar muito além e caminharmos nessa direção. Este é o desafio do ser humano, caminhar na direção de Deus. E observando a natureza, conversando com a natureza, observando os seus sons, as suas belezas, as suas irradiações, nós podemos nos aproximar e sintonizar com Deus. E sintonizando em planos mais elevados, nos afastamos das nossas perturbações, das nossas mazelas. Deus fala a seus filhos através da natureza, através da beleza e de tantas formas. Nós precisamos escutar um pouco mais, atentar um pouco mais para essa beleza, que possamos cada vez mais ouvir e entender a natureza, usando os recursos e a simbologia que nos traz Olavo Bilac no seu poema Só Quem Ama é Capaz de Ouvir e Entender Estrelas. Que possamos nós, na nossa jornada, caminhar na direção do amor. Os recursos para amar-nos estão disponíveis. As lições necessárias estão aí. As leis de Deus estão ao nosso alcance, seja na consciência, como dizem os Espíritos, Allan Kardec, ao responder à pergunta 621 do Livro dos Espíritos, seja nas obras trazidas por tantos emissários e mensageiros de Deus para nos auxiliar. As lições que precisamos estão ao nosso dispor. Precisamos pegar estas lições e colocar em nossas vidas, para caminharmos no cumprimento da lei de Deus. E cumprir a lei de Deus, ou a lei de Deus, resume-se no amor, no amar, no construir em nós a essência do amor. Quando o ser humano aprender a amar, terá encontrado a felicidade, terá encontrado o céu, terá encontrado a paz de consciência. E poderá, com certeza, como assevera Bilac no poema citado, no soneto citado, só quem ama terá ouvidos capazes de ouvir e entender estrelas. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindos ao quadro Espírito Jovem. Nesse quadro nós abordamos temas relacionados mais diretamente à educação. Mas a educação é um tema bastante abrangente. Então a educação espírita, a evangelização, do ponto de vista de quem aplica a educação, os evangelizadores, os professores, os educadores. Como educadores são também os pais, as mães, responsáveis pelas crianças, pelos jovens. Quando nós pensamos que a educação também é aplicada a nós mesmos, a chamada autoeducação, nós temos, portanto, um conjunto de reflexões, situações
que a doutrina espírita consoladora nos ensina, nos mostra um caminho, um rumo, para que a gente possa seguir. E esse processo de instrução, de depuração, de transformação moral é o processo de educação, que na assertiva de Kardec sempre alegou, isso está em O Livro dos Espíritos, que é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, o nosso trabalho, uma das nossas funções, é refletirmos sobre todos os temas que sejam ligados, direto ou indiretamente, à educação, direto ou indiretamente ligados à capacidade que nós temos de melhorar, de modificar nossos velhos hábitos, deixando esse velho homem, velho ser humano, nesse sentido, para trás, em busca de um novo ser, mais presente, mais antenado, mais conectado com as realidades espirituais. Nós estamos, dessa feita, lembrando uma eminente espírita, uma senhora, doutora, médica, Marlene Nobre. Doutora Marlene, que desencarnou agora mais recentemente, ela produziu um trabalho durante a vida fantástico, maravilhoso, no campo da seara da ciência espírita, ou o espiritismo e a sua relação com a ciência. Um dos trabalhos, principais trabalhos que ela vinha divulgando, não só no Brasil, como fora daqui, ela que fora uma das fundadoras da Associação Médico Espírita, da Associação Médico Espírita Internacional, não só brasileira, sempre buscou, dentro das teses, das teorias, dos livros espíritas, mediúnicos especialmente, informações de cunho científico para comparar essas informações com a ciência tradicional da academia, das universidades, assim fazendo um paralelo, né? Traçar as convergências ou possíveis divergências entre as teorias apresentadas pelos espíritos luminares, pela mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, ou até mesmo de Valdo Franco, comparando com os pensadores, cientistas, médicos, mundo afora, dentro daqueles mesmos temas. O interessante é que quando nós percebemos esse tipo de estudo, nós temos mais um argumento fantástico, não para convencer as pessoas a se tornarem espíritas, para fazer proselitismo, nesse sentido, né, de angariar as pessoas para que caminhem para a nossa religião. Não nesse sentido. Mas argumentos científicos que possam convencer as mentes, traduzir aquilo para pessoas mais materialistas, que quando se deparam com essas informações espíritas científicas, percebem que o que nós estamos falando não é exatamente de religião, é de ciência. Quando trazemos, estudamos esses estudos, quando nós lemos esses estudos um pouco mais a fundo, nós percebemos que a ciência tem uma contribuição fantástica a nos dar. Não é a prova à la São Tomé, no sentido de ver para crer, esse espírito racionalista científico. Não é isso, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que o avanço da tecnologia, o avanço da ciência tem se dado dentro daquilo que as informações espíritas já nos foram passadas há décadas atrás sobre aqueles mesmos assuntos. A ciência mais recentemente acaba descobrindo, tirando o véu, revelando. E nós então podemos refletir que esses aprendizados, quase todos eles, mostram que há sim uma vida espiritual. Há uma consciência imaterial, que não é o cérebro, não é o corpo. Então a sede das nossas emoções, as nossas ações, reações, não são objetos de derivações do próprio cérebro em si, ele como um órgão específico, físico. São muito antes do que os cientistas chamam de mente, ou de que os espíritas chamam de espírito ou alma. É dele que emanam as emoções, as decisões mais importantes da vida. O cérebro é um grande tradutor desses sentimentos e jorra para o corpo todo um conjunto de enzimas, de hormônios que o próprio corpo produz, mas que são reações das emoções que nós agasalhamos, das emoções que nós sentimos, gostamos de sentir, dos hábitos emotivos que nós temos e vamos criando ao longo do tempo. Assim, num exemplo mais prático, doutora Marlene Nobre, em homenagem a ela, falamos, cita um estudo feito por 4 médicos da Associação Médico Espírita Brasileira e que fora publicado recentemente numa das maiores revistas científicas do mundo,
uma revista de neurologia e endocrinologia americana. O resultado desse artigo científico publicado por esses médicos espíritas foi aceito por tal revista e hoje faz parte do banco de dados de saúde americano. O artigo foi escrito sobre o quê? Esses médicos pegaram uma obra de Chico Xavier, médium, escrita pelo espírito André Luiz em 1945. Já se vão 6 ou 7 décadas atrás. Nessa obra, Missionários da Luz, em 2 capítulos especificamente, André Luiz, com o espírito investigativo que ele mesmo tinha enquanto espírito, descreve uma novidade para a ciência da época. Ele fala da glândula pineal. Essa glândula pineal, que seria a sede da alma. Ele escreve em 1945 que essa glândula é a sede das emoções, responsável pelas emoções. É a glândula da vida mental ou da vida espiritual. O interessante é que André Luiz comenta que essa glândula é por demais importante para as nossas emoções, tudo aquilo que sentimos, tristezas, alegrias, depressões, ansiedades, felicidades, ânimo, desânimo. Veja que são situações das mais importantes no dia a dia. Elas determinam o nosso bem-estar, determinam como somos ou quem somos exatamente. Mas a ciência, naquela época, em 1945, sabia sobre a glândula pineal apenas o seguinte: é uma glândula que é importante numa fase da juventude, na puberdade, e tão apenas isso. A diferença do que a ciência tradicional, acadêmica, sabia na época sobre essa glândula e as informações trazidas por André Luiz é de tal ordem que até hoje a ciência descobre, revela pequenas situações em relação à glândula pineal que estão de acordo com o que André Luiz, espírito, escrevera lá em 1945. A própria doutora Marlene Nobre vai dando esses exemplos. Ela demonstra e relata as passagens de André Luiz, em 45, e mostra, por exemplo, que 13 anos depois, Dr. Aaron Lerner descobre na Universidade de Yale, médico, não espírita, um cientista, que a glândula pineal produz a melatonina, um hormônio fundamental para o regramento das emoções humanas, indo de acordo, indo num caminho convergente com o que o André Luiz dizia mais de uma década antes. E assim, sucessivamente. Quase 30 anos depois, alguns estudos da ciência, quase 40 anos, 50 anos depois, vão comprovando as hipóteses que foram lançadas por André Luiz décadas antes pela mediunidade intuitiva impressionante e incrível dessa alma que foi a alma mais generosa dos que passaram pelo nosso planeta. Estamos falando de Chico Xavier. E quando nós entendemos pela literatura espírita, comprovada de quando em quando pela ciência moderna, laboratorial, nós vamos percebendo o resultado disso. Moral da história: as emoções têm como sede a nossa consciência, não é o cérebro. Ela é imaterial. Portanto, nós, cada um de nós, somos os responsáveis pelos nossos estados de tristeza ou de alegria. É uma escolha nossa, é uma decisão nossa. O cérebro poderoso e todos os órgãos a ele ligados são o reflexo dessa condição espiritual. A sede da nossa alma no corpo, a glândula pineal, responsável pelo conjunto de emoções, são nós, nossa intimidade, nosso self. Sou eu quem produzo minhas emoções. Não posso culpar um terceiro, que é o meu cérebro agindo, desejando e causando em mim um conjunto de emoções melhores ou piores. Não, não. Decisão nossa de foro íntimo. Então, nós podemos tomar o controle sobre as nossas decisões, sobre as nossas emoções, amando e fazendo bem. Começando por aí. Eu já tive a oportunidade de dizer, numa outra época, que eu nasci no Rio de Janeiro, depois fui para Brasília. E há 15 anos eu estou aqui no Paraná.
No período em que eu vivi em Brasília, cerca de 40 anos, eu tive a oportunidade de dar algumas escapulidas, dar umas fugidas a Uberaba. Sempre que possível eu ia. E nisso eu tive a oportunidade de vivenciar diretamente, pessoalmente, com Chico Xavier. E realmente pude constatar que ele é esse homem santo que todos nós apregoamos. Eu, particularmente, não conheço ninguém que renteie com Chico Xavier em beleza espiritual, em exemplificação. Educado, carinhoso, atencioso e lúcido com todos. Ele ouvia atenciosamente, carinhosamente, tudo que lhe diziam. Ele não interrompia as pessoas. Impressionante. Era de uma paciência marcante. Quando a pessoa cansava de falar, então ele explicava o que tinha que explicar, dizia o que tinha que dizer, esclarecendo as dúvidas que lhe traziam ao coração. Isso não só em ambientes fechados, como lá inicialmente na Comunhão Espírita Cristã, depois na Casa da Prece, mas em ambientes abertos também, porque o Chico tinha o hábito de sair pelas ruas, conversando com as pessoas, abraçando e beijando todo mundo. Eu tive a oportunidade de ver ele abraçando um alcoólatra, ele abraçando e beijando um mendigo, e ele sempre carregava umas notinhas de alguns reais no bolso, em que as pessoas pediam as coisas e ele dava isso que nós chamamos de esmola. E alguém, num determinado momento, perguntou, estranhando esse hábito, dizendo: Chico, isso não é esmola? Isso não é prejudicial? E o Chico, então, cristamente respondia, e eu nunca esqueci, e serviu de base para a minha própria vida. Ele, então, esclarecia dizendo: o alcoólatra, o viciado, o mendigo, quando me procura e me pede alguma coisa para comer, ele está pedindo um poucos trocados para comer, para se alimentar. Então, quando eu dou, não esmola, mas esses trocados, eu não dou com outro objetivo que não seja realmente de alimentar essas criaturas. O meu compromisso com o pedinte é de dar uma contribuição para que eles se alimentem. Não há outro objetivo nessa intenção, é o de alimentá-los. Agora, se eles pegam dinheiro e vão beber, vão comprar drogas, o problema é deles. Eles vão responder isso perante a justiça de Deus. Mas eu lavo as minhas mãos porque não deixei de ajudar a um companheiro necessitado. Isso num ambiente tão agradável, tão emocionante, de vibrações tão altas, tão elevadas, que a gente sentia lufadas de perfumes. Impressionante. E eu era muito jovem nas primeiras vezes, ficava preocupado, achando que poderia ter alguém ali usando perfume, e eu me afastava do grupo onde eu estava para ver se o fenômeno não se repetia. Outras vezes eu ficava mais atrás, sem estar muito próximo, para não sentir o perfume das pessoas. E lá vinham as lufadas de perfumes. Perfumes de violetas, perfume de rosas, perfume de jasmim, perfume de flores variadas que eu não identificava, nos mais variados momentos, até em ambiente em que o vento soprava mais ou menos forte, o que me provava ser um fenômeno de materialização do perfume, uma coisa extremamente agradável. E isso então me fez respeitá-lo cada vez mais. E é nesse ambiente de oportunidades diversas é que surgiam os papos sempre muito instrutivos. Um companheiro, por exemplo, na medida em que o Chico falava que uma das formas de se fazer assistência social é ir às prisões, aos presídios, conversar com os nossos irmãos
ali degredados socialmente, ajudá-los, a esclarecê-los, a dar uma força, a melhorar os seus níveis emocionais, levando a palavra do Evangelho. E então um companheiro residente na região virou-se para o Chico e perguntou: Chico, você faz essas visitas que nós sabemos nos presídios. E eu pergunto para você se você vê muitos obsessores no ambiente, porque são muitos presidiários, certamente, até matematicamente, deve ter muitos obsessores. E o Chico respondeu que a matemática aí não funciona. Que, diferentemente, ele via obsessores. Ele via obsessores, sim, mas numa quantidade pequena. Por quê? Interessante, vejam que coisa notável. Porque o que os obsessores tinham que fazer, já fizeram. Foi levá-los ao crime e levá-los ao presídio. Eles não têm mais o que fazer ali. Aí o Chico complementou de uma maneira que muito me emocionou e me levou às lágrimas. E quando eu conto isso em palestra, se eu não me controlar, eu vou às lágrimas. Ele complementou dizendo: vi poucos obsessores, mas vi muitas mães desencarnadas, muitas mães chorosas, muitas mães ajoelhadas aos pés de seus filhos desdichosos, dos seus filhos infelizes, e implorando a Deus benefícios mínimos para as suas almas. Vejam que coisa belíssima. Num outro momento, uma presidente de centro lá na cidade de Santos perguntava ao Chico como fazer, porque tinha um companheiro que incomodava muito, possivelmente obsedado. Isso acontece. A gente sabe que todas as casas espíritas são frequentadas por alguns companheiros que vêm perturbados e trazem suas perturbações para o ambiente, criando um certo tumulto. E ela perguntava ao Chico como tratá-los, deveríamos pô-los para fora? E o Chico disse que essa não era a melhor saída. Expulsar a quem quer que seja não era a melhor saída. Que essas mentes tinham que ser trabalhadas. E então orientava no sentido de que, inicialmente, elas devam ser isoladas. Que as pessoas em volta devam estar preparadas para não ficar dando aso, para não ficar dando espaço para o que elas fazem, para o que elas dizem. Simplesmente isolá-las, usar o algodão da caridade. E então complementou dizendo que as abelhas fazem isso. Quando um inseto inoportuno vai prejudicar a colmeia e entra na colmeia, o que as abelhas fazem? Elas neutralizam o inseto envolvendo no mel, imobilizando o inseto. E, consequentemente, o inseto não prejudica a colmeia, permitindo que a vida prossiga normalmente. E então deixou essa lição preciosa, que a gente deve usar da caridade, mas com os cuidados devidos, isolando esses companheiros até que eles possam melhorar. Então, o Chico é essa figura fantástica, exponencial. Eu me lembro que, acima de tudo, foi um exemplo de humildade. Quantas e quantas histórias nós poderíamos contar e vamos continuar contando nas outras oportunidades. Mas eu me lembro que uma companheira chegou para o Chico e disse: Chico, você quando voltar para o mundo espiritual, certamente você vai fundar, vai dirigir um grande centro espírita, não é mesmo? E o Chico pensou, sempre com muito bom humor, ele não se aborrecia com absolutamente nada e não considerava inútil nenhum tipo de colocação. Para tudo ele tinha um ensinamento. E o que o Chico respondeu com a sua humildade? Sim, eu quando desencarnar, eu não vou propriamente para o mundo espiritual superior. Eu vou para o umbral e ali eu vou montar o céu, o Centro Espírita Umbralino. Vejam que lição notável.